Bom, a gente vai entender agora como nós podemos fazer uma manipulação básica de arrays. Lembrando que um array basicamente é uma variável que contém vários valores dentro dela, tá? E ela trabalha como se fosse um grande arquivo em que cada gaveta desse arquivo ela é numerada pelo um índice, tá certo? O índice do array ele inicia com 0 e ele vai até n, sendo n o último índice desse array. Então, por exemplo, Felipe é o índice 0, André é o índice 1 e assim sucessivamente. E esse array ele possui 5 elementos, beleza? Para você retornar 5 elementos, você pode utilizar a função da variável people.length, beleza? Essa é uma função que ela vai retornar a quantidade de elementos do seu array de forma dinâmica. Isso aí a gente já trabalhou, já aprendeu, já veio navegando, e agora aqui a gente vai aprender como que nós podemos retornar elementos específicos de um array, beleza? Vou colocar aqui, ó. Retornar elementos específicos de um array, retornar as fatias de um array. Quando eu falo fatia, por exemplo, eu quero pegar do elemento 1 ao elemento 2, por exemplo. Estou falando isso em termos de índice. Eu quero adicionar novos elementos no array, no início e no fim dele, remover elementos, enfim, a gente vai aqui brincar com alguns dos métodos mais comuns, que são métodos que provavelmente você vai também utilizar no seu dia a dia, tá? Para a gente poder aqui trabalhar, eu vou utilizar o console.log e nós vamos retornar elementos específicos desse array. Por exemplo, eu quero retornar aqui o terceiro elemento, então eu conto 0, 1, 2. Então eu quero retornar people elemento 2, ok? Então o elemento 2 é o Paulo. Eu também posso fazer de forma dinâmica, trabalhar com um retorno mais programático, colocando aqui, por exemplo, people.length menos 1. Eu quero retornar o último elemento, eu quero retornar o Marcelo, tá? Por que que eu tenho que colocar esse menos 1? Porque o array ele começa do 0 e o length vai dar a quantidade total de elementos e não o índice, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele retorna uma posição específica, esse aqui retorna o último, tudo bem, tá? Para eu poder também retornar agora fatias, tá? Como que eu posso pegar somente alguns elementos desse array? Para que a gente possa retornar alguns elementos desse array, eu utilizo agora o método people.slice, beleza? O slice, ele retorna alguns elementos desse array, beleza? Então eu quero retornar a partir do elemento 2, ele vai retornar então, ó, 0, 1, 2, do 2 para frente, sendo Paulo, John, Johnny e Marcelo, beleza? Eu também posso retornar uma fatia específica, então eu quero retornar do 1, ó, 0, 1, 2, 3, até o 3, por exemplo. E ele vai retornar, no caso, o André e o Paulo, beleza? Então, ele vai trabalhar dessa forma aqui, legal? Então, ainda nós podemos adicionar novos elementos a um array, tá? Sendo o array uma lista, você pode ir trabalhando com essa lista ao longo do seu programa. Você não precisa criar uma lista já completa com elementos. Dificilmente vai acontecer isso num projeto real. Num projeto normal, normalmente você vai inicializar esse array com 0 e você vai começar a manipular esse array, adicionando novos elementos para sua fila, beleza? Para sua lista. Então, para você adicionar novos elementos ao seu array, beleza? Eu estou falando aqui no início, perdão, no final do array, basta você utilizar o método push. O método push adiciona no final, que é o método mais comum, assim, tá? Então eu vou adicionar aqui a Ana e aqui eu vou colocar, opa, console.log e aqui eu vou mostrar o nosso array, beleza? Então aqui agora eu tenho, além das pessoas anteriores, eu também tenho a Ana, beleza? A Ana está aqui. Deixa eu só tirar meu rosto para poder mostrar melhor aqui no vídeo. Ainda, se eu quiser adicionar no início, eu utilizo o método unshift.
Adiciona no início do array. Então eu tenho a Maria, opa, eu tenho a Maria que eu acabei de adicionar aqui e a Ana que eu acabei de adicionar no final, tá? Eu vou comentar esses outros consoles só para a gente poder se concentrar aqui, beleza? Então, adiciona no início do array. Então, eu tenho essa situação, que é a situação que é o método mais comum, e eu tenho o onShift, que ele adiciona no início do array. Agora, para que a gente possa remover elementos do nosso array, beleza? Para que a gente possa remover elementos do nosso array, a gente utiliza o método pop e o método shift, tá? Eu vou colocar aqui, ó, people.pop, beleza? Aqui. Então, ele remove do fim do array, beleza? E o método shift ele remove elementos do início do array. Então, se a gente acrescentou, por exemplo, Ana e Maria, agora o array ele vai ter que voltar aos seus valores iniciais, certo? Que seriam Felipe e André, porque eu adicionei a Ana e adicionei a Maria, removi a Ana com o método pop, porque a Ana foi adicionada no final, e removi a Maria, que foi adicionada no início, beleza? Com o método shift. Ainda eu posso remover fatias do nosso array, beleza? Só lembrando aqui um outro detalhe, antes da gente prosseguir, que é um detalhe bastante curioso, tá? Eu posso utilizar aqui, por exemplo, o método pop e ele retorna para a gente o objeto removido, tá? Então, o método pop, ele tem retorno, beleza? Ele não retorna o array em si, mas ele retorna o objeto que ele removeu, tá bom? Então, remove elementos no fim do array. Eu vou colocar aqui, ó, e retorna o elemento removido. Beleza? Assim também vale para o método shift, tá? Então você pode aproveitar e falar assim: "Ah, eu quero remover, eu quero retirar de lá, pegando, por assim dizer, o elemento". Então o método pop, o método shift retorna, ele tem o return, OK? Para a gente poder fazer aqui a remoção de fatias dentro do nosso array, eu utilizo o método splice. Então eu vou pegar aqui, ó, people.splice, tá? O método splice, ele tem dois métodos, tá? Se você perceber aqui, ele tem um método inicial, que é o método start, que é o número que você vai inicializar, e a quantidade que você quer remover, quantidade para frente. Então só fica atento, beleza? Que nesse caso aqui, ó, como o splice, só fica atento que tem diferença de nomes, slice e splice, ele também trabalha com quantidade. Então aqui, ó, eu quero remover 3 para frente a partir do 1, tá? Se eu colocar somente o 1 aqui, beleza? Você já sabe que ele vai considerar do 1 para frente. Então eu quero pegar, ok? Remover o André, o índice 1, para frente. Mas eu quero, por exemplo, remover o índice André e contar 1. Então, como que ficaria? Eu quero remover o índice André e contar 1. Então, ele remove o André, beleza? Remove ele e mantém o Paulo, beleza? Se eu quiser colocar aqui, ó, índice 2, contando com ele, tá? Então, esse count aqui também conta com o índice que você tá? Ou seja, a partir dele, contando com ele, então ficaria, eu vou pegar a partir do André, removi 1 e removi 2. Então, esse é o método, esse é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2. O slice vai trabalhar aqui, ó, vai entrar aqui no índice 1, com remover o André contando 1 e remover o Paulo contando 2, beleza? Então, só recomendo você brincar, por assim dizer, com o método slice e com o método splice, porque muitas vezes esse segundo parâmetro aqui, que é o delete count, ele pode trazer confusão. Então eu aconselho fortemente que você depois pegue o código que está anexo a essa aula aqui e brinque com ele, ok? Ainda a gente pode localizar elementos. E para localizar, eu vou fazer uns comentários aqui novamente, só para a gente conseguir ter um console um pouco mais limpo.
em que eu vou pegar, por exemplo, aqui a localização de elementos, ele começa localizando pelo índice, tá? Então a gente vai colocar index igual a people.indexOf. E aqui eu passo qual é o elemento que eu quero retornar de índice. Por exemplo, eu quero retornar aqui, ó, o Johnny. Tá? E fique atento aqui àquelas questões de sintaxe de caracteres maiúsculos e caracteres minúsculos, tá? Se eu retornar aqui, ó, o console log, nós vamos perceber que o Johnny está no índice 3. Vamos contar. 0, 1, 2, 3. Beleza? E com isso, eu consigo utilizar o splice para remover em conjunto com o index of. Então eu posso fazer o seguinte, ó. people.splice de quem? Do nosso index, beleza? E contando 1. Então ele vai remover o próprio Johnny. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, o people. Então ele removeu o próprio Johnny. Então, dessa forma aqui, é possível que nós localizemos o valor que nós queremos dentro do nosso array, achamos ele através de um índice e com splice eu passo o índice e passo a quantidade que eu quero remover. No caso, ele mesmo, ou seja, um elemento que eu gostaria de remover, beleza? Então esses são os métodos principais aqui que nós temos para trabalhar de manipulação do nosso array e que você pode, obviamente, agora testar eles até para que você possa consolidar o conhecimento aí na mente.